Em novembro, o Kotai Project vai lançar um ecossistema financeiro global completo. Wallet, Exchange, Gateway, Marketplace e Betting. Tudo 100% em cripto, sem censura, sem limites, preservando o anonimato e a verdadeira descentralização. Vamos levar liberdade financeira e geográfica para milhões de pessoas. Prepare-se, novembro é o início de uma nova era. Kotai, o próximo nível da revolução cripto. O funk é uma boa influência para a juventude? Bom, logicamente não. O Thiago, eu achei interessante você falar que teve formação em música clássica, né? Eu acredito que a música, de forma geral, ela é uma excelente influência e tem, inclusive, diversos estudos que mostram que a prática e o aprendizado da música para as crianças melhora desde questão cognitiva, foco, atenção e diversas outras potencialidades. Agora, o funk, enquanto música em si, né, enquanto chama-se de música, né, e eu me refiro quando eu falo funk, eu estou falando funk atual, tá? Eu acho que há uma diferença muito grande do funk que era década de 90 até começo dos anos 2000 e o funk atual. Década de 90, começo dos anos 2000, a gente tinha um funk que era o funk comercial, certo? Que é o que tocava na rádio. E sempre teve os proibidões, né? Que eram os funks que rolavam nos morros, nos bailes bancados pelas organizações criminosas, etc, etc. O meu grande problema hoje em relação ao funk, e o que eu vejo que é o grande alerta que fica, é que hoje o que era o proibidão da época, hoje é o comercial. Então a gente vê artistas relevantes como Oruan, como Pose do Rodo, que são declaradamente faccionados, membros de facção criminosa, são bandidos, eles influenciando e ajudando a moldar o imaginário dos jovens e das crianças. Então acredito que o funk hoje ele foi deturpado e eu acho que até no seu papel de um músico que defende o funk, eu acho que você deveria estar junto comigo nesse combate a figuras como o Pose do Rodo e o Oruan, que acabam deturpando o funk, que é uma expressão genuína, né? Então, passo a bola para você perguntando qual a sua visão em relação a figuras como Pose do Rodo, Oruan e tantos outros que se declaram faccionados, membros de organização criminosa, e que fazem uso do funk para estimular que crianças tenham o mesmo tipo de comportamento. Beleza. Pode ir lá, Thiago? Podemos. Eu acho que tem muitas afirmações que não tem tanta certeza. Por exemplo, quando você diz que o Oruan e o Pose se declararam de facção, onde está documentada essa frase em que eles dizem que são de alguma facção? Na verdade, na sua pergunta você também falou que os bailes são financiados pelo crime organizado. Tem estudos, diversos estudos, né? Eu entendo que a gente vive um momento em que existe uma certa demonização da sociologia, da antropologia, da universidade pública de modo geral, mas tem estudos também de vários campos, da FGV, que é uma faculdade de economia, que estuda a economia dos bailes, e na verdade não é bem assim essa coisa. O que existe na favela, o crime na favela, ele é resultado de uma miséria, de uma desigualdade social. E o que existe é a imposição do convívio. A gente que está numa periferia, a gente não pode ignorar não pode ignorar a pessoa. Quer dizer, existe uma certa imposição, as pessoas convivem muito próximas e às vezes se usa disso para dizer que os bailes são financiados pelo tráfico e na verdade é um pouco mais complexo que isso. Então eu não acredito. E também, quando a gente fala de funk de hoje, o seu ponto foi, vamos falar do funk de hoje. Depende do funk. Porque mesmo no funk de hoje, tem o funk mais pop, que é aceito, que toca, que é legítimo, que não é questionado por nenhuma mídia, que não faz nenhuma referência a algo que possa ser encaixado como uma apologia ao crime, como costuma ser. Então tem muitas produções, e a grande questão é, independente do que a gente acha, independente de gostar ou não, existe a realidade. E o fato é que o funk é uma música que comove, que move multidões, que faz sucesso, gostemos ou não. E como professor, eu sempre costumo fazer os alunos estimular a consciência da nossa própria insignificância. Quer dizer, independente do que a gente acha. Não é sobre gostar ou não de funk, é sobre
o fato de que ele é um fenômeno relevante. Socialmente, a gente não pode ignorar isso. E ele é relevante pela sua substância musical. A música também tem essa característica muito interessante. A música não é o melhor lugar para a gente ouvir uma mensagem verbal. O que eu quero dizer? A música é uma experiência sensorial. A gente ouve música em outras línguas, não entende nada e continua gostando. E mesmo na nossa própria língua, a gente ouve músicas, entende errado, troca uma palavra por outra. Então a música, ela prejudica a inteligibilidade, a compreensão do texto. Então tem tanta coisa na recepção musical, para além desses debates que sempre se fazem sobre associação ao crime. O fato de eles viverem, o Oruan e o Pose, terem relações e viverem em comunidades que são comandadas pelo Comando Vermelho, não significa necessariamente que eles são ainda hoje de alguma facção, né? Quando a gente olha a história, a biografia, principalmente do MC Pose, ele já foi do crime, já teve, mas hoje não é. E pelo fato de ele fazer música e fazer shows e ser artista, acho que isso só comprova que o funk deu a possibilidade dele ter uma outra vida para além da vida que poderia ter tido no crime. Foi? Pronto. Brigadeiro, pode ir lá. Você perguntou, se eu me recordo, a primeira coisa que você perguntou foi provas de que eles são faccionados, né? Uhum. A gente tem uma prova documental, quando o Pose do Rodo foi preso, e na ficha de entrada do sistema penitenciário, ele se declarou faccionado do Comando Vermelho. Isso aí encontra-se facilmente na internet. Então é uma prova documental, oficial, ele se declarando faccionado. Além do que, as letras mesmo você pode pegar, ele dizendo que eu sou cria do Rodo, não sei o quê, e o Rodo é aquela favela lá que é do Comando Vermelho. E outros detalhes, Primeiro, ele só faz show em favelas dominadas pelo Comando Vermelho. Por que ele não faz show em São Paulo ou em qualquer outro lugar? Porque não pode. Ele é faccionado do Comando Vermelho. Você tem diversos vídeos dele em bailes com traficantes conhecidos do Comando Vermelho, nos shows dele, arma em punho, ele portando fuzil. Oruan também. O Oruan, a polícia, quando fez uma busca e apreensão na casa dele, por conta do tiro de 12 que ele deu, acharam um bandido com um pedido de prisão na casa dele que ele estava dando guarida, do Comando Vermelho, traficante. Tem diversas ligações, inclusive gravadas, do Oruan com o traficante do Comando Vermelho. Ele, quando a polícia foi lá pegar ele, que ele tentou, e está respondendo inclusive por tentativa de homicídio, que ele jogou pedra em cima do delegado, ele foi se refugiar no Complexo da Penha, dominado pelo Comando Vermelho. Ele próprio faz todo o tempo menções ao fato dele ser herdeiro, filho do dono, né? Então, assim, não faltam comprovações que eles têm uma ligação estreita com o Comando Vermelho. Em relação ao pagamento, né, das facções pagarem os shows, isso aí também é documentado, tem investigação em curso da Polícia Civil e da Polícia Federal, não só mostrando que as organizações criminosas, elas pagam os shows, como também utilizam esses shows para lavar o dinheiro que vem do tráfico de drogas. Então, isso tudo é fácil, qualquer pessoa que estiver assistindo aí, ou depois me segue no Instagram, @MarceloBrigadeiro, que eu posso botar lá para vocês, ou vocês deem um Google aí, tem uma operação em curso da Polícia Civil de São Paulo, tem uma operação em curso da Polícia Federal, né, dando conta, inclusive, que o Comando Vermelho parece que lavou 250 milhões de reais em shows de funk. E além disso, eu tenho a minha própria experiência. Diferente de alguém que é de fora e fala do que acha, durante muitos anos, eu fiz projetos sociais dentro de favela. Rocinha, Santa Marta, Salgueiro. E eu sei como a coisa funciona. São os traficantes que pagam pro cara tocar lá. E quando você fala que, eu concordo contigo, que a favela ela é um lugar de miséria, e que, de fato, cria-se um ambiente muito favorável a coisas ruins acontecerem, e gera-se, inclusive, uma revolta contra o Estado pela falta de oportunidade. E nisso a gente concorda. Agora, a grande covardia desses, Pose do Rodo,
Oruan e todos esses outros bostas, e quando eu falo bostas, são esses especificamente que servem como propagandistas das facções criminosas, e esses sim que deturpam o imaginário dos jovens e trazem esses jovens para serem recrutados pelas facções criminosas. Não quero aqui colocar todos os MCs no mesmo balaio, porque eu sei que tem gente séria fazendo um trabalho sério. Inclusive, eu posso até aqui te dar um exemplo, aquela música, se eu não me engano, Cracolândia, acho que é do Hariel e do não sei quem. Da Loki. MC Rariel, é. Porra, Tem vários, da Loki também. uma baita de uma música. Aquilo, se o funk fosse aquilo ali, alertando para os perigos do uso das drogas. Posso aqui citar, que não é funk, é rap, o Racionais MCs. Racionais MCs, ele relata o que é a vida na favela, ele relata o que é a dificuldade, ele relata o que é a revolta contra o Estado e relata o perigo de ingressar na criminalidade. Então, isso é relato. O que Oruan, Pose do Rodo fazem não é relato, é apologia explícita, é propaganda explícita de facções criminosas. E eles deturpam a mente das crianças. Então, respondendo a sua pergunta em relação ao pagamento, documentado em investigações de polícia civil e interceptaram, inclusive, diversas comunicações de membros faccionados do PCC que estão presos e que têm participação em produtoras de funk, inclusive. Então, está cada vez mais claro a estreita relação que existe entre crime organizado e MCs e funk de forma geral. E eu volto a dizer, Tiagão, como alguém que me parece uma pessoa séria e bem intencionada, eu acho que você devia encampar, como alguém de dentro do movimento funk, um movimento para expurgar esses criminosos que estão dentro do movimento funk e utilizando-se desse gênero musical, não sei como é que vocês tratam. Eu tenho dificuldade de achar que é música, mas tudo bem. Aí é gosto pessoal também, eu não entro nessa alçada, mas vocês deveriam fazer um movimento, vocês que são sérios, para expurgar esses criminosos de dentro do movimento. Minha opinião. Vamos lá, Thiago, 5 minutos. Tréplico. Mas é que ele, como ele passou, eu vou te dar ao mesmo tempo. Beleza, tudo Eu passei, bem. desculpa. Passou. Me avisa quando for assim. Tá bom. Vamos começar pelo que me marcou. Eu costumo sempre dizer, fazer projeto social em uma favela não é o mesmo que morar em uma, ou ter morado em uma. Novamente, existe a imposição do convívio. Se você pegar o telefone de qualquer pessoa que vive numa comunidade e quiser fazer uma investigação, é muito provável que ela tenha trocado mensagem. Não todo mundo, também não quero generalizar, mas é muito provável que alguém tenha, porque as relações sociais, existe a imposição do convívio, as pessoas de diferentes profissões e de diferentes atos convivem. Então, parece desonesto, assim, essas investigações, que pelo fato de alguém ter mandado uma mensagem, ela está associada a um criminoso porque trocou uma mensagem. Não se pode ignorar pela posição relevante que um grande traficante tem numa comunidade, não se pode ignorar a existência dele. Então, é verdade. Bom, tem estudos também, para falar dessa imposição do convívio, que mostram. Tem uma pesquisadora que escreveu um livro muito bom chamado Traficantes Evangélicos, se eu não estou enganado. E ela fala. Vera, né? Oi? A Vera, né? E ela fala de como as igrejas funcionam. Para tirar muita gente do crime, você tem que ter uma relação diplomática. Você tem que chegar acolhendo as pessoas. E nessa relação diplomática, eventualmente, se você pegar uma mensagem de um pastor, então, ele pode ter trocado uma mensagem. Então, quer dizer, novamente, o que existe é a imposição do convívio. As pessoas se conhecem. E eu não sei se no Rio de Janeiro também, um contexto diferente de São Paulo, que tem várias facções, é muito comum você ver uma pessoa que é de uma favela, que é comandada por uma facção X, ter medo de ir na outra que é comandada por uma facção Y. Então tudo bem, isso vazou, inclusive foi antiético ter divulgado essa informação do Pose, indicando na ficha que ele preferia estar em uma cela de pessoas do Comando Vermelho. Inclusive é antiético fazer isso, mas enfim, vazou essa informação, porque é preciso entender o contexto, né? As pessoas, pelo fato dessa guerra de facção e que os moradores não têm culpa disso, eu tô desse lado, então se eventualmente acontecer alguma coisa, vamos colocar lá na ficha. Então tudo bem.
se faz essa associação, só que não se olha com profundidade as conexões interpessoais. A coisa é muito mais complexa. Novamente, se tem uma relação diplomática entre algumas igrejas e o crime, para justamente acolher as pessoas, em alguns casos, e tirar as pessoas do crime, claro que tem as ligações, né, corruptas, e a gente sabe disso também. Mas a gente não pode generalizar. Se eu fosse muito desonesto, eu diria isso. Então vamos dizer que as igrejas também têm contato com o crime. Então, no fundo, o que a gente precisa é olhar a realidade em mais detalhes antes de falar que o funk é patrocinado pelo crime, que os bailes são patrocinados pelo crime. Tem tanta coisa que financia o baile, associação de moradores. Tem tanta... Para que aconteça um baile de favela, é preciso uma mobilização social considerável. Mas é fácil estigmatizar essa ideia de que o funk é comandado, patrocinado pelo tráfico, seduz muito e gera muito engajamento.